Vamos fazer uma questão da UERJ de 2015. Questão de número 9. Considere os seguintes valores das entalpias padrão da síntese do HCl a partir dos mesmos reagentes no estado gasoso. E aí vem os valores aqui dessa entalpia padrão de síntese. Só que a gente tem dois valores. Um é para a síntese do HCl no estado gasoso e a outra é para o HCl no estado líquido e tem seus respectivos valores. Calcule a entalpia padrão em kJ por mol de vaporização do HCl e nomeie duas mudanças de estado físico dessa substância que sejam exotérmicas. Então, nós temos duas questões em uma. A primeira delas é calcule a entalpia padrão em kJ por mol de vaporização do HCl. E a segunda é nomeie duas mudanças de estado físico dessas substâncias que sejam exotérmicas. Então, vamos pela primeira pergunta. Primeira coisa, nós temos aqui entalpias padrão de síntese do HCl a partir dos mesmos reagentes. Então, na hora, a gente já pode pensar em entalpia de formação, que vai ser o quê? A gente vai partir das substâncias simples que podem formar o HCl. Então, eu vou partir do gás hidrogênio e do gás cloro e chegar na formação do HCl gasoso. Balancear a equação, vou colocar coeficiente meio, e aí a gente chega em 1 mol de HCl. Essa equação, então, tem um ΔH de formação padrão igual a menos 92,5 kJ por mol de HCl formado. E podemos escrever o mesmo para a formação do HCl no estado líquido. Então, meio de gás hidrogênio no estado gasoso, meio de gás cloro, levando à formação de 1 mol de HCl no estado líquido, que tem como entalpia padrão menos 108,7 kJ por mol. E aí a gente vai calcular a entalpia de vaporização do HCl. Lembrando que uma vaporização, a gente está partindo do estado líquido e chegando no estado gasoso. Então, nós vamos utilizar essas duas equações, que eu estou chamando de 1 e 2, para atingir esse objetivo. Só que a gente tem que ficar ligado no seguinte. Eu quero partir do HCl no estado líquido. E aqui na minha equação de número 2, o HCl líquido está como produto. Então, eu preciso alterar esta equação. E nós queremos chegar no estado gasoso e na minha equação 1, HCl está no estado gasoso. Então, o que nós vamos fazer é aplicar a lei de Hess. E nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos manter a equação de número 1 da forma que ela foi apresentada, afinal de contas, nós estamos chegando em HCl gasoso. E a segunda equação eu quero inverter, eu quero transformar esse HCl que está no estado líquido, ao invés de produto, eu quero que ele seja reagente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar toda essa equação termoquímica, que inclui o valor de ΔH, e vamos multiplicá-la por menos 1. Ou, como a gente diz também, nós vamos inverter esta equação. Então, nós vamos ter agora HCl no estado líquido, nos reagentes, formando meio mol de gás hidrogênio mais meio mol de gás cloro, que tem um ΔH, uma entalpia padrão de mais 108,7 kJ por mol. Então, nós vamos somar a equação de número 1 e a equação 2, que foi
transformada. Então, nós vamos simplificar todos aqueles reagentes que aparecem tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, eu tenho meio mol de gás hidrogênio nos reagentes e meio mol de gás hidrogênio nos produtos. Então, eu posso fazer uma simplificação. Segundo, tenho meio mol de gás cloro nos reagentes e meio mol de gás cloro nos produtos. Então, eu posso simplificar. Tenho HCl gasoso nos produtos e HCl líquido nos reagentes. Opa, parece que estamos aqui chegando no nosso objetivo. Então, vou reescrever essa equação. Então, o que sobrou? HCl no estado líquido, levando à formação de HCl no estado gasoso. E os deltas Hs? Nós vamos proceder com a soma. Lembrando que nós estamos pegando somente a equação termoquímica 1 e a equação termoquímica que foi transformada. Então, nós vamos ter menos 92,5 kJ por mol mais 108,7. Os dois valores têm unidade kJ por mol. Resolvendo, nós chegamos em entalpia padrão de mais 16,2 kJ por mol. Segunda parte da questão. Nomeie duas mudanças de estado físico dessa substância que sejam exotérmicas. Então, quando falamos aqui de mudança de estado físico, podemos lembrar daquele bom e velho diagrama que a gente tem a transformação do estado sólido, líquido e gasoso, certo? Então, o que a gente trabalhou na primeira parte da questão foi a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é um processo endotérmico. Olha o sinal positivo. E podemos pensar então que o processo inverso, ele será exotérmico, certo? A gente vai ter perdas de energia. E esse processo da passagem do estado gasoso para o estado líquido, a gente pode chamar de liquefação ou condensação. E também podemos apontar, já que nós queremos duas mudanças de estado físico, a passagem do estado líquido para o estado sólido, que a gente chama de solidificação. Então, na sua questão, você deve apresentar o cálculo com a variação de entalpia calculada via lei de Hess, mais os itens liquefação ou condensação e solidificação. Espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima resolução e vamos brilhar juntos?